Olá, começamos agora mais um Hora da Saúde, o programa que é uma produção do Hospital de Amor que leva para você e na sua casa em todo o país informação de qualidade sobre saúde básica. Em cada programa, um tema diferente. Você já ouviu falar sobre ergonomia? Segundo a conceituação científica, ergonomia é o que se refere à otimização do ambiente e condições de trabalho ao ser humano. Ou seja, tem como objetivo identificar os problemas na rotina laboral que podem causar transtornos em diversos âmbitos, como os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais. E para me ajudar a começar a falar sobre esse assunto, a gente recebe o Dr. Marcelo Gobo Júnior. Oi, Dr. Marcelo, tudo bem? Olá, Glaucio, tudo jóia? No Brasil, Dr. Marcelo, a dorsalgia, mais conhecida como dor nas costas, é a principal causa de afastamentos trabalhistas por mais de 15 dias. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, anualmente são registrados mais de 100 mil casos dessa intercorrência, o que representa cerca de 5% de todos os afastamentos registrados. Justamente por isso, Glaucio, que investir em ações e medidas estratégicas ergonômicas dentro e fora das empresas traz benefícios para a manutenção da saúde física e mental das pessoas. Ela garante o bem-estar, o que favorece o aumento da produtividade, da qualidade do trabalho desenvolvido e impacta até mesmo no relacionamento interpessoal. Em tudo, né? Em tudo tem que ter condições da gente desenvolver o trabalho, se sentir bem, né? Sentar numa cadeira confortável, tem que ter condições de tudo. Sim. Marcelo, o que é ergonomia? Como a gente pode explicar de maneira simples? Ergonomia é uma palavra que tem uma origem grega, ergo, trabalho, nomos, normas. E é a ciência que estuda as normas técnicas que fazem a gente adequar o ambiente de trabalho ao colaborador, ao trabalhador. Isso em linhas gerais, né? Hoje a gente tem aplicações de ergonomia no design industrial, em várias outras questões para o nosso conforto doméstico. Mas como ciência, isso surge estudando muito a relação do homem com o trabalho. E não do homem como um trabalho no geral, mas especialmente do homem com a máquina. Na época da Revolução Industrial, se a gente for recordar daqueles filmes lá do Chaplin, que a gente tem que fazer movimentos repetitivos, em que a gente tem aquela questão da produção em série e de quanto aquilo vai gerando situações que são estressantes dentro do organismo, dentro do nosso sistema fisiológico e que causam prejuízos à saúde. As condições de vida e de trabalho, elas são responsáveis por muito da nossa questão de saúde e qualidade de vida. 1/3 da nossa vida a gente vai passar dentro do ambiente de trabalho. Então as condições de trabalho, especialmente as condições ergonômicas, né, do ajuste de como eu me comporto no meu ambiente de trabalho, que tipo de movimento eu executo, que tipo de risco ocupacional eu estou exposto, vai determinar muito sobre a minha saúde. Imagina passar 1/3 da vida numa posição errada, fazendo um movimento errado, vai causar muitos impactos. Isso traz muitas consequências. Às vezes a gente tem fatores que são do indivíduo, né, algumas alterações ortopédicas que são do indivíduo, mas às vezes a gente tem situações que são favorecidas pela situação em que o sujeito se coloca no ambiente de trabalho, a cadeira, a função que exerce, a atividade que exerce, né? Então, se é um lavrador, por exemplo, se é um torneiro mecânico, se é da construção civil, cada uma dessas áreas e com funções dentro dessas áreas, se envolve elevação de carga ou não, vai gerar repercussões e riscos para a saúde de modo diferente. É muito interessante isso, né, Marcelo? Porque cada função precisa de um movimento e ele tem que ser feito de maneira correta, né? Sim. Tudo tem um jeito certo da gente se posicionar. A ciência da ergonomia, ela envolve múltiplos conhecimentos. Então, conhecimentos da anatomia, conhecimentos da engenharia, justamente para a gente poder favorecer a execução de determinados movimentos, determinadas posições, favorecendo a nossa biomecânica. Então, se eu tenho uma estrutura articular que tem uma resistência, consegue suportar um nível de carga, uma estrutura muscular para isso, eu consigo adequar a maneira como eu me sento, a maneira como eu levo carga, pensando nesse design biológico nosso, e aí eu vou adaptar o meu design industrial para poder facilitar isso sem gerar lesão, né, e aumentando a eficiência. Marcelo, quais são os principais benefícios da aplicação do estudo da ergonomia? Prevenção de riscos e complicações, com certeza. Você aumenta a segurança em decorrência disso, né? Com o passar do tempo, você vai percebendo que esses ajustes que às vezes são simples, eles são capazes de aumentar
a produtividade, diminuir a evasão, diminuir os afastamentos, justamente por complicações. Como a gente viu na nossa abertura do programa, a gente tem um número muito grande de afastamentos em decorrência de lombalgia, que é uma questão evitável, né? A dor nas costas ela pode ser evitável com fortalecimento e com adequação de posições e do meu ambiente, do meu instrumental de trabalho. Isso é importante, porque é muito difícil passar o dia inteiro com dor nas costas. Sim, e você... Altera até o humor da gente, inclusive. Altera o humor, altera a minha qualidade de vida, altera meu número, minha percepção de estresse. E eu vou, às vezes, assumindo uma proteção para a dor, assumindo uma posição de proteção para a dor que é mais estressora, que intensifica a lesão. E que leva também ao uso de medicações. Sim, a gente tem um número muito grande de abuso de medicações, especialmente os analgésicos, que são anti-inflamatórios e que provocam riscos à saúde, especialmente à saúde renal, e que a gente tem como prescrição livre. Então eu chego na farmácia, consigo pegar sem que eu tenha que passar por um profissional de saúde, eu vou fazendo uso daquilo. Eu esqueço que a dor às vezes é uma amiga, a dor às vezes ela é aliada no sentido de limitar um movimento que é lesivo, potencialmente lesivo, e aí a hora que eu alivio a dor com uma sobrecarga de analgésico, eu insisto no movimento que é danoso, e às vezes aquilo que é uma lesão parcial passa a se complicar em decorrência dessas sobrecargas, essa superutilização da articulação, do ligamento, do músculo. Mas não é só no ambiente de trabalho. Marcelo, eu queria que você falasse também sobre qual o impacto da ergonomia no cotidiano, fora desse ambiente de trabalho. A gente tem vários impactos, talvez o sono seja um dos principais e mais nítidos, né? Então a posição do colchão, da cama, do travesseiro, se eu vou dormir no sofá ou não, deitar por exemplo, ou não no sofá. Ficar, como eu me coloco numa cadeira de descanso, a posição em que eu vou me alimentar, que eu sento à mesa. Todas essas situações muito simples, elas são de parte do estudo da ergonomia, assim como a posição que eu vou utilizar um dispositivo eletrônico, como um celular, um computador, fazem parte do meu cotidiano e que não estão necessariamente no ambiente de trabalho, né? A gente tem esse estudo desse design ergonômico, vai envolver o cabo de uma panela, por exemplo, o pegador da maçaneta da geladeira, da porta da geladeira. São situações em que você tem um design que é pensado para poder facilitar a ergonomia. Então, se você pratica esporte, na academia que você frequenta, o aparelho é pensado com esse olhar ergonômico para ter um bom ajuste, para ter um bom conforto. E claro, isso enquanto ciência vem de uma relação homem-máquina no ambiente de trabalho, mas isso se estende para você gerar esse conforto, essa relação do homem com a interface, né, instrumental dele. Então, se a gente pensar bem, a ergonomia, o estudo da ergonomia, ele está presente em diversos setores da nossa vida. Sim, a gente rotineiramente faz a altura da televisão, a disposição em relação a fone de ouvido, tudo isso você vai pensar nesse ajuste para você poder enquadrar a relação entre o sujeito e esse objeto que ele vai utilizar. A gente falou muito sobre o ambiente de trabalho, né? E muitas empresas elas já têm essa preocupação com a ergonomia dos locais de trabalho, das estações de trabalho. Mas agora, com a pandemia, muitas pessoas estão trabalhando em home office. Esse momento que o home office ganhou muito mais espaço, ele pode agravar os problemas causados pela ergonomia ou pela falta de? Talvez o melhor termo para falar isso seria adequação ou inadequação ergonômica, né? A gente, no home office, dificilmente vai ter um profissional que tenha um treinamento para poder fazer a adaptação em casa. A gente vai contar com um design industrial, né? Do que já tem na minha casa. Já tem, ou do que eu fui na loja e adquiri para poder adaptar a minha estrutura porque não tinha uma escrivaninha, alguma coisa assim. Porque imagine você trabalhar no computador, você tem o seu computador portátil em cima da cama, sem utilizar uma mesa de apoio, vai gerando uma situação que é desconfortável, né? Na empresa, você tem um cuidado maior,
para você fazer a prevenção de risco em relação à saúde laboral e a avaliação de risco ergonômico. Então, o que você não tem em casa é essa obrigatoriedade, que no ambiente de trabalho você vai ter, né? Mas você pode adaptar o ambiente e fazer uma adequação ergonômica sim. Porque a tendência é que se você leva o trabalho para dentro de casa, a gente percebe que isso aumenta muito o estresse ocupacional. Isso é um fator que piora a qualidade de vida, piora a saúde mental. Para profissões ou atividades profissionais em que você precisa ter maior autonomia e que o horário flexível de trabalho é interessante, numa geração como a minha geração, que é a geração millennial, você tem uma preferência pelo home office. Nas outras gerações isso não acontece. Então, a geração millennial ela prefere horários flexíveis de trabalho. E aí você não vai ter essa questão da proteção do olhar que a empresa tem, por exemplo, pela proteção ergonômica. Já na empresa, no padrão tradicional, você vai ter isso. Então, a preocupação com a cadeira, com a altura da cadeira, a altura da tela, se você vai ter apoio para os pés ou não, descanso para as mãos ou não, para poder utilizar o computador, por exemplo, isso já vai fazer mais parte da rotina. Ou se eu trabalho operando máquinas, se eu utilizo o equipamento adequado, se ele tem algum ajuste em relação à carga, se eu utilizo um cinto de proteção ou não. Todas essas questões elas são avaliadas pela empresa para o ambiente de trabalho. E é uma dos deveres em relação ao cuidado com a saúde do trabalhador. Marcelo, a gente pode dizer, né, que estudar ergonomia é fundamental para entender como aproveitar o mundo ao nosso redor. Sim, de diversas maneiras, inclusive com o aumento da produtividade, utilizar o máximo do recurso que eu tenho como ferramenta de trabalho ou como uma ferramenta doméstica. Eu, quando olho para aquele desenho, para aquela função, penso naquilo que é a minha relação com aquele objeto e estudo aquilo de uma forma de adequação ergonômica, eu vou ter um aumento de performance. Então imagine uma raquete de tênis, por exemplo, a maneira como ela é pensada, o material que é utilizado, os grips, que são aqueles sulcos. Eu preciso pensar a maneira como eu vou fazer esse pegador para que eu consiga resistir ao impacto da bola, consiga poder dar um melhor golpe, por exemplo. E tudo isso é pensado. Então, quando eu estudo, quando eu penso nessa maneira, penso na mecânica do movimento, isso facilita e aumenta a performance do atleta, por exemplo. Maravilha. Marcelo, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai receber um especialista em ergonomia. É o Luiz Paulo Vieira, o Lupa, ele que é fisioterapeuta e entende tudo sobre esse assunto. Vai ser um prazer recebê-lo aqui, Glaucio. A gente vai conseguir aprender bastante e colher informações que vão ser muito úteis e preventivas para você aí de casa. Eu, particularmente, vou tirar um monte de dúvidas e tenho certeza que vou ajudar também quem está em casa. Sim. Você que está em casa, continue com a gente. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem o Luiz Paulo Vieira para esclarecer mais dúvidas sobre ergonomia. A gente já volta.